Não importa. Rico, pobre, branco, preto. Vai dar certo. E seu pai está bem. Tá bem. Milagre. O que ele tem não é nada relacionado a isso. Estando próximo da sua mãe, né? Que bom, né? Ai, só por isso a gente já fica tão grata. Eu não precisa mandar mais nada, né? Ela vai vir pra cá. Ela vem, né? Eu também queria que minha mãe viesse ficar, porque ela tá ficando sozinha, né? Sozinha. Minha irmã chega às 6 horas de serviço. Eu queria que ela viesse, mas ela não. Deus, filho, não mora na sua cidade. Além disso, é longe. Ela faz desse jeito. Ela faz assim, ó. Quem mandou você mudar pra lá? Porque só eu que moro longe. Ela não gosta daqui. Acho que traz lembranças do meu irmão. Né? Ela sempre vinha com o meu irmão. Né? Não, faz assim, ó. Bom, gente. Boa noite, pastor. Boa noite. Sara, puxa vida. Eu falei, olha. Mas eu não. Mariazinha, você tá bom? Eu estou, graças ao bom Deus. E você? Você? Eu também não tô lá. Que surpresa. Que bom, né? Em vista de outros, estamos ótimos, né, Pedro? Em vista de outros, estamos ótimos. Reclamar de quê, né? Ai, ó. Meus irmãos, boa noite. Boa noite. Vamos começar nosso estudo nessa noite. Lembrando da nossa limitação de tempo aí, não posso estender o horário. Então, antes das 8 nós precisamos terminar. Por isso, pontualmente às 7 estamos começando aí. Né? Trazer algumas informações para os irmãos. A partir da semana que vem nós não teremos um estudo presencial. Devido ao decreto do governo de São Paulo, entrou mais uma cor aí e está agora limitado os cultos presenciais. Então, mas nós vamos ter o estudo aí de forma remota, né? Ainda pela internet, se Deus quiser, semana que vem nós vamos fazer os estudos assim, mas por um tempo, não sabemos quanto tempo, nós não teremos os estudos presenciais. A partir de segunda-feira o decreto entra em vigor. Nessa nós vamos caminhando, né? Mas o que nos faz dormir à noite, descansar, é a certeza que Deus é soberano, que Deus tem cuidado da igreja que lhe pertence, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É isso que tranquiliza o coração. Né? Vamos dar início então, orando, vamos falar com Deus. Pai amado, muito obrigado por esta rica oportunidade que temos, por esse privilégio de ainda estarmos com as portas abertas, mesmo num tempo tão complicado como esse. Mas o Senhor conhece os intentos do coração dos homens e sabe, ó Pai, o que se passa na vida de cada um. O Senhor também sabe do nosso coração e sabe do que nós temos interesse. Obrigado pelos meus irmãos que saíram das suas casas e
com o desejo de aprender mais de Ti estão aqui. Abençoa-nos, Pai, nessa noite, fala conosco, que saiamos daqui desejosos de conhecer mais e mais o Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó, a nossa jornada pela Escritura. Quero ler com os irmãos, por enquanto, nós vamos hoje até o capítulo 3, se Deus quiser, todo o capítulo 3, mas nós vamos ler o capítulo 2, do versículo 11 a 13. Jó, capítulo 2, verso 11 a 13, a palavra do Senhor nos diz assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar, Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e combinaram juntamente com esse dele e consolaram. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhes dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Até o verso 13, depois nós vamos continuar. O tema para hoje, meus irmãos, é a reclamação de Jó. Até agora nós temos falado da justiça de Jó, a integridade de Jó, e hoje nós vamos falar um pouquinho da reclamação de Jó. Então, nós já lemos aí o final do capítulo 2, semana passada fomos até o versículo 10, e hoje os versos 11 a 13, e também agora, e depois do capítulo 3. Até agora, meus irmãos, nós estamos vendo o prólogo, o início deste livro, né? Estamos no final do prólogo, onde o narrador prepara o cenário para a reclamação registrada no capítulo 3. Até agora, nesse discurso que antecede os diálogos, nós temos o que foi apresentado com o caráter de Jó, e em seguida a prova da justiça, da sua justiça, que incluiu a perda de tudo que ele tinha, posses, autoridade, status, família, a perda da sua saúde, de ser afligido por feridas, e feridas, digo essa de passagem, nojentas, né, da planta dos pés até o topo da cabeça. E antes da gente falar do que nós temos para essa noite, é importante relembrar algumas questões, que essa situação de Jó, aquilo que ele está vivenciando, este julgamento foi uma decisão de Deus, que veio com a realização por meio da instrumentalidade de Satanás. E sabemos disso porque, né, como leitores aqui, pela revelação, iluminação, nós vemos então a conversa de Deus com Satanás, aonde ocorre ali nos bastidores da vida de Jó. Pela vontade de Deus, Satanás é permitido dentro dos limites definidos, né, para afligir Jó. Nós vimos isso na semana passada, pressionando então Jó, fora pressionado a pecar, a amaldiçoar Deus. A esposa chega ao ponto de dizer para Jó: por que guardas ainda a integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. E nós vimos então no versículo 10 que Jó pecou com os lábios, né? Não, Jó não pecou com os lábios. Sabe, em tudo isso Jó não pecou. E o que podemos dizer acerca deste homem, Jó, é que ele está vestido da armadura da justiça. Resistiu a Satanás, Satanás fugiu dele, nós não vemos mais agora ele em cena aqui. E aí quando você compara, capítulo 1, verso 22 diz assim: em tudo isso não pecou. Capítulo 2, versículo 10 diz: em tudo isso não pecou. E aí você tem a sensação de um encerramento.
Se parássemos aqui no capítulo 2, versículo 10, essa é a história de Jó. Pelo menos um homem que é íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, que foi testado, que prevaleceu, e em tudo isso não pecou Jó, ou seja, não pecou com os lábios nem com o coração, atribuindo a Deus falta nenhuma. Jó, pelo contrário, nós vimos isso, ele reconhece a soberania de Deus, ele reconhece que tudo vem das mãos do Senhor, Deus deu e Deus tirou. Só que, meus irmãos, há algo ainda por vir. Eu poderia dizer até que, quando nós esperamos que fosse o fim, né, da narrativa, tudo isso, há muita coisa ainda acontecendo aqui. E os meses se passam antes dos diálogos começarem. Se você olhar aí na sua Bíblia, capítulo 7, versículo 3, diz assim: assim me deram por herança meses de desengano e noites de aflição me proporcionaram. Jó está agora em silêncio. E a gente vai falar um pouquinho também do silêncio de Jó. O que nós temos aqui, meus irmãos, nessa pequena sessão, no final do capítulo 2, início do capítulo 3, separa para nós momentos distintos da vida de Jó, do comportamento de Jó, em relação aos acontecimentos na sua vida. Antes dessa sessão que nós vamos começar agora, a partir do verso 11, Jó era um homem profundamente convicto da soberania de Deus e, por isso, reconhecia com gratidão tudo o que acontecia. Agora, depois dessa sessão, Jó se transformou em uma pessoa revoltada, amarga, alguém que chega ao ponto de amaldiçoar o dia do seu nascimento. Vamos ver isso. Demora algum tempo para que os amigos de Jó cheguem. E nós lemos que eles moravam possivelmente a uma boa distância, pela indicação de onde residiam. Eles chegam a Jó. Quando eles chegam, 7 dias se passam passa o tempo em um movimento de uma nova dimensão da prova da justiça de Jó. E agora, esses 3 amigos que estão a caminho para consolar Jó, combinam de chegar, e o texto bíblico diz: Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta e Zofar, o Naamatita. Eles marcaram o encontro para mostrar simpatia e conforto ao amigo Jó. Nós lemos, né, o verso 11 a 13, mostra isso para nós. Podemos dizer que os amigos são sinceros com o propósito. Eles viajam para consolar o amigo. Eles marcaram um horário para se encontrar com Jó. Eles mostram simpatia para confortá-lo. Só que o texto bíblico traz uma nota muito interessante que nós lemos. A reação deles ao ver o patriarca destaca o fato significativo do sofrimento de Jó. E é tão bom quando você lê com atenção o texto bíblico e veja que diz assim: ouvindo, pois, os 3 amigos de Jó, a citação dos nomes deles, vieram com o propósito de consolá-lo. E aí no verso 12, levantando eles de longe, não reconheceram. Por que não reconheceram? Será que Jó estava tão diferente do íntimo encontro com os amigos? Mas veja que a continuação do texto diz: eles não o reconheceram e eles ergueram a voz e choraram, não de alegria, mas pelo estado em que Jó se encontrava. Sabe, meus irmãos, o texto bíblico narra para nós que eles chegaram e fizeram 4 coisas. 4 coisas que expressam a dor deles. Eles choraram, e não choraram de um choro contínuo. Se você observar, eles choraram a ponto de ergueram a voz. A ideia é de um choro altíssimo. Depois eles rasgaram as suas vestes, lançaram pó nas suas cabeças e se sentaram no chão por 7 dias pranteando com o amigo Jó. E nada falaram. Dias, noites passaram no silêncio absoluto. Eles fizeram todas essas 4 coisas que nós falamos porque viram o sofrimento extremo de Jó. Eles se condoeram
Que ponto que Jó chegou? Perdeu tudo. Meus amados, antes de nós entrarmos no capítulo 3, basicamente o que nós temos no capítulo 2 mostra apenas a narrativa histórica, situacional aqui, mas é importante fazer alguns destaques. Quem são os 3 amigos que vieram consolar Jó? E, apesar de citar, historicamente, nós temos alguns dados aqui que nos ajudam a situá-los. Então, o nome dos 3 personagens não serve muito de grande auxílio para identificá-los na história. Se a história bíblica estiver dizendo assim, Abraão veio consolar um amigo, você saberia, opa, esse Abraão eu conheço. Se a história falasse assim, Noé então, depois do dilúvio, encontrou Jó, aí você ia falar, mas peraí, esse negócio está estranho. Mas o texto bíblico diz para nós, queridos, que eles vieram de uma região distante da terra de Uz, e esses são 3 amigos que decidiram então consolar Jó. Nós vamos ver mais adiante que aqueles amigos que muitas vezes pareciam ser amigos íntimos, eles vão abandonar Jó. Capítulo 19 mostra isso para nós. E nos deixa uma forte impressão que esses personagens não são tão amigos assim, mas choraram por ele. A primeira referência que nós temos aqui é um nome chamado Elifaz. E é interessante porque esse nome é o nome do primogênito de Esaú, do filho primogênito de Esaú. Não sabemos se é referência do mesmo. Lá em Gênesis 36, 11, seu filho chamava Elifaz, do qual ele teve um filho chamado Temã, possivelmente a razão pela qual a região chamada aí Temana ou Temanitas, A palavra Temã em hebraico é usada numa localização geográfica. Ela significa literalmente mão direita ou a mão direita. Quando uma pessoa olhava para o nascente, significa até o sul. Temã então é um local muito famoso, porque nesse local havia uma predominância de sábios. Alguém pode ler para nós? Jeremias 49, versículos 7 e 8. Jeremias 49, versos 7 e 8. A respeito de Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos: acaso já não há sabedoria de Edom? Já pereceu o conselho dos sábios? Desvaneceu-se a sabedoria? Fugi, voltai, retirai-vos para as cavernas, ao moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, tem o seu castigo. Então ele é conhecido pela sua sabedoria, e o que nos chama a atenção é que os 3 amigos que irão dialogar, que irão conversar com Jó, Elifaz parece ser o mais equilibrado, parece ser o mais erudito, talvez fazendo jus aí à localidade, além de demonstrar que já conhecia Jó e os ensinamentos de longa data. Se você for no capítulo 4, olha aí, diz assim: então respondeu Elifaz o temanita e disse: se tentar alguém falar-te, enfadar-te-ás, quem todavia poderá conter as palavras? É interessante que ele faz conhecer muito bem a reputação de Jó e o impacto das suas palavras sobre sua vida, os problemas, as dificuldades. Lembre-se que no capítulo 1, ele era um homem ilustre, Jó, conhecido. E parece que ele faz, então, ele tem certa proximidade a mais do que os outros ali, vamos dizer assim. O silêncio de Elifaz era um silêncio aguardando mais uma grande lição advinda do seu amigo Jó, do que um silêncio apático, ou de alguém que está estarrecido, Talvez ele estivesse ali esperando que Jó explicasse, consolasse, falasse os motivos. Depois nós temos um outro amigo, o Bildade. É uma pessoa cujo nome não aparece em nenhuma genealogia do Antigo Testamento, o que nos faz pensar que ele era um estrangeiro. Ele é descrito como sendo um suíta, e era uma região que procede de um dos filhos de Abraão e Quetura, a região chamada Suá, está lá em Gênesis 25, versículo 2.
mas não temos muitas informações. Quando Bildade fala com Jó pela primeira vez, ele demonstrou a mesma visão de Elifaz, né? E o que faz provavelmente ser um discípulo e seguidor de Elifaz. E aí nós temos um homem que chama Zofar. E, embora não aparentando em nenhuma genealogia, não aparecendo em nenhuma genealogia, ele é originário da cultura semita, significa pequeno pássaro. Zofar é de uma região denominada Naamã, que até hoje não se sabe bem ao certo a localização. Ele é menos sensível dos três amigos, né? Talvez não tenha tanta proximidade com Jó. E como os demais, ele também está decepcionado com a reação de Jó, por esperar que ele tivesse condições de superar tudo aquilo com muita facilidade. E ele questiona Jó, ele não mostra tanta sensibilidade. Quando ele teve a oportunidade de falar com Jó pela primeira vez, veja que o tom das suas palavras são fortes. Olha lá o capítulo 11, versículo 2 e 3 de Jó, e leia para nós. Eu vou me abastecendo de água. Porventura, não se dará resposta a esse palavrório? Acaso tem razão o tagarela? Será o caso de as tuas paroas fazerem calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? É interessante que Zofar parece que está aqui questionando, dizendo que Jó está sofrendo menos do que ele merece. Então por isso que eu falo que a cena vai mudando. O consolo que é bonito aqui, né? Ele chora, ele vai se transformar ao longo do livro. Nós vamos ver isso. Mas o ponto em questão, meus irmãos, é que parece que eles são verdadeiros até esse momento, verdadeiros amigos que vêm com a intenção de consolar, confortar Jó, mas também parece claro que as convenções de simpatia são pressionadas além do extremo, por não falarem nada. Nós não temos 7 dias, o que nós temos é 7 dias de silêncio. No entanto, o que parecia não vir mais nenhum problema na vida de Jó, nós percebemos que há um abismo grande entre a justiça, diante das provações de Satanás, e o início agora de reclamações. Jó vai reclamar, Jó vai questionar. Jó começa agora uma série de porquês, e o céu vai ficar em silêncio por um bom tempo. Meus irmãos, então, bem atentos aí, nós temos que considerar algumas questões aqui nessa noite. Primeiro, o silêncio de Jó. O que significa depois disso? Olha aí na sua Bíblia, versículo 3. O que está escrito? Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Aquela perguntinha, o que é esse depois disso? O que ele está se referindo por depois disso? Sabe, meus irmãos, vezes algumas situações que podem ser apresentadas como os possíveis motivos das mudanças, da mudança do estado de Jó. Porque até o versículo 10, Jó não pecou com os lábios. Jó questionou a esposa que disse para ele amaldiçoar. Por que agora ele amaldiçoou o dia do seu nascimento? E aí, queridos, nós sabemos que há vários motivos que poderíamos destacar nessa noite. A perda dos filhos, dos bens, tumores malignos que assolaram ele de forma repentina. Por último, a chegada dos amigos com o intuito de consolá-lo. Será que esse depois disso está falando dessa cena? Essas são algumas cenas, ou esses são 3 cenários que precedem essa afirmação no início do capítulo 3, depois disso. Mas por um lado, meu irmão, nós podemos afirmar que todas essas 3 situações acumularam uma parcela de contribuição para o quadro atual. Poderíamos dizer o seguinte: depois disso, não apenas das tragédias, mas depois de mensurar tudo isso, depois de avaliar tudo isso, depois de colocar tudo no liquidificador e bater, e aí então ele percebeu de que vale a vida. Sabe, meus irmãos, se olharmos mais perto do texto aqui, no texto original, no hebraico,
O versículo 1 não está aqui no capítulo 3. Na verdade, ele é uma continuação do capítulo 2. E nós temos duas aberturas aqui. Aqui está no capítulo 3, por questão de tradução, como foi colocado. Mas aqui, quando nós olhamos para o texto, meus irmãos, nós devemos terminar o texto, então, dizendo o seguinte, no verso 13: sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Final do capítulo 2. Se seguimos essa expectativa aqui, criada por esses eventos, nós vamos perceber o seguinte: 7 dias em silêncio. Depois disso, na verdade está ligado a 7 dias que permaneceram ali, e Jó analisando tudo aquilo, Jó pensando em tudo aquilo. Depois, se você olhar o versículo 2, diz: e disse Jó. Veja que 2 vezes aparece, né? Ele fala no verso 1 e ele disse no verso 2. Irmãos, há uma questão aqui quando olhamos para o texto, então, para a gente pensar em termos de diferença prática, né? Em primeiro lugar, essa separação facilita ao leitor perceber, depois disso, que aponta então ao período de 7 dias. Quando você lê, então ele está ligado ao período de 7 dias. Não é depois disso meramente falando das tragédias, mas depois disso está ligado aos 7 dias na vida de Jó. Aquele tempo que ele passa ali em silêncio com os seus amigos. Outra questão, quando nós lemos o versículo 1 do capítulo 3, como uma parte do capítulo 2, esse parágrafo final aí do capítulo 2, descrevendo a chegada dos 3 amigos, né? A conclusão é satisfatória, porque depois de 7 dias em silêncio, Jó abriu a boca. 7 dias em silêncio, Jó abriu a boca. Ele abriu a boca para quê? Para amaldiçoar o seu dia natalício, como diz o texto. Então, se deixarmos o capítulo 3 do jeito que está, as palavras de Jó teriam então 2 introduções. Uma introdução, versículo 1, e outra introdução no versículo 2. Poderíamos dizer então o seguinte: uma, ele abriu a boca e amaldiçoou. A segunda, dizendo que então ele disse, e ele estaria ali respondendo um questionamento. Meus irmãos, além disso, nós temos que falar de um outro aspecto. Antes, deixa eu voltar aqui, eu não coloquei o tópico aqui. Qual o efeito do silêncio na vida de Jó? Porque o texto fala que 7 dias, 7 noites, nenhum deles lhe dizia palavra alguma. E o texto fala que nesse período eles ficaram ali em silêncio. Jó, 7 dias de silêncio, provavelmente significa que Jó, queridos, estava borbulhando em perguntas e mais perguntas na sua mente. É possível que nesse tempo, nesses 7 dias de silêncio, deram a oportunidade de Jó fazer uma varredura completa da sua vida desde o seu nascimento, porque é de onde ele pega o ponto em questão. É como que Jó estivesse pensando desde quando ele nasceu, e imaginando: o dia que eu fui concebido, fizeram uma festa, e aí depois eu fiz 1 aninho, e 2 aninhos, e nisso ele estava mensurando: mas onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Ele com 10 anos de idade, com 20, com 30, e com 60, não sabemos quantos anos. E aí, queridos, ele nesses 7 dias em silêncio, sentado no pó e nas cinzas, deram a oportunidade para Jó possivelmente de confessar, rever cada pecado que ele tinha cometido, seja em palavras, seja em atos, porque nós já sabemos acerca do caráter de Jó. Lembra, lá no capítulo 1, versículo 5, talvez um dos meus filhos tenha pecado contra o Senhor. Só que agora Jó não tem mais os filhos, para onde que ele vai olhar? Para ele. E ele agora está questionando: por que, Senhor? 7 dias em silêncio, rodeado de 3 pessoas que também não encontram palavras para descrever, explicar ou consolar seu sofrimento. Eu fiquei pensando nessa cena, né? Quantas vezes nós chegamos para consolar um amigo e não temos palavras, ficamos apenas do lado, em silêncio. E aí, queridos,
Tudo isso deu a oportunidade de Jó colocar sua perplexidade em contexto, ou seja, não era somente ele quem não estava entendendo nada. Enfim, 7 dias de silêncio, agonia, vêm as palavras. Os amigos não estavam entendendo nada, estavam perplexos, de longe nem tinham reconhecido Jó. E o que aconteceu nesses 7 dias deve nos ensinar uma lição importantíssima, irmãos. Os danos causados pela perplexidade, ou seja, a incapacidade de explicar a situação, na alma de um justo são maiores do que as dores causadas pela perda ou pela enfermidade. Se Jó tivesse sido informado por Deus qual o motivo do seu sofrimento, ele teria um antídoto contra todos os efeitos. Mas Jó não sabia o que estava acontecendo, porque não foi na esfera dos homens o plano que estava ocorrendo. Lembre-se que o diálogo ocorreu lá no céu, com ações na terra. Estava lembrando no estudo, na hora que montava o estudo, dia 11 de setembro de 2001, quando as torres gêmeas caíram, uma cena que me chamou a atenção, eu acho que até comentei isso em casa na época, era um olhar de perplexidade das pessoas diante da tragédia. Uma outra cena que me marcou, eu não lembro o ano, foi quando na cidade de Teresópolis houve um desabamento de terra e muitas casas foram tragadas ali, perto de Petrópolis. Eu lembro que um jovem havia perdido a família inteira, perdeu tudo, e ele estava parado olhando para os escombros, sem falar nada, perplexo. E eu fico imaginando que Jó, ele não falou palavra nenhuma, mas dentro dele aquilo estava borbulhando. E aí o versículo 2 começa então dizendo, disse Jó. Olha que interessante, um verso trazendo à tona que ele falou. Disse Jó. E o que ele disse? Aí nós vamos ver algumas questões. Então, agora nos valendo do versículo 1, né? Jó fala, se considerarmos ele no final do capítulo 2, Jó fala e amaldiçoa o dia do seu dia natalício. E aí, do verso 3 a 9, o 2 diz, disse Jó, verso 3, pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem, converta-se aquele dia em trevas, e de lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz, reclamem-no as trevas e a sombra de morte, habitem sobre ele nuvens, espantem-no tudo o que pode enegrecer o dia, aquela noite que dele se apoderem densas trevas, não se regozije ele entre os dias do ano, não entre na conta dos meses, seja estéril aquela noite, e dela seja banido os sons de júbilo, amaldiçoa aqueles que sabem amaldiçoar o dia, e sabem excitar um monstro marinho. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino dessa noite, que ela espere a luz, e a luz não vem, que não veja as pálpebras dos olhos da alva. Até o versículo 9. Meus irmãos, o narrador aqui, ele nos prepara ligeiramente para a natureza radical da reclamação de Jó. O que ele está fazendo aqui é introduzir para nós, dizendo o seguinte, o que vai vir é algo muito pesado. Porque quando nós olhamos para o texto bíblico, e às vezes nós colocamos ele tão distante de nós não conseguimos sentir a dor de alguém que está expressando isso. Mas imagine alguém chegar do seu lado e dizer, eu amaldiçoo o dia que eu nasci, maldito o dia que eu nasci. Antes eu tivesse morrido no ventre da minha mãe, que não pudesse nem ter visto a luz do dia. O dia que meu pai e minha mãe fizeram ali a ultrassonografia lá e descobriram que eu era macho, que Jó fala aqui, né? E fizeram festa. Maldito seja esse dia. Como você se sentiria? É verdade, né? Antes você não tivesse nascido miserável, você não falaria isso. Sabe, meus irmãos, é interessante porque é um tanto perplexo nós perguntarmos o que está por vir. Nós ficamos sem palavras, porque nós somos informados que ele abre a boca para usar os lábios para amaldiçoar. Mas até então, no versículo 10, o texto bíblico diz que ele não pecou com os lábios.
falou que considere a paciência de Jó. Meus irmãos, não estamos, será que perigosamente perto de uma recaída total nas garras do inimigo, como Satanás queria acerca de Jó? Será que não estamos prestes a ver um homem que vai ceder, que vai pecar contra Deus? Será que essa ação de Jó, ele não vai atribuir agora a Deus toda a falta? Porque indiretamente ele vai fazer isso aqui. Sabe, nós vamos agora tentar responder a isso, né? Será que Jó vai cair, vai ceder? O que está acontecendo aqui? E olhando para esse texto, queridos, o versículo 3 a 9, Jó expressa o seu desprezo por ter nascido. No versículo 10, ele dá a sua razão por isso. Então vou passar por esses dois aspectos aqui, só coloquei o link para a gente ganhar o tempo, não acho que não vou conseguir terminar hoje, não tem jeito. Em primeiro lugar, versículo 3 a 9, Jó expressa sua tristeza por ter nascido. Vejam, meus irmãos, Jó realmente está numa explosão de emoção poderosa. Jó realmente está tomado por um sentimento fortíssimo. Na sua maldição, veja que o que ele amaldiçoa não é os inimigos, ou não são os inimigos. O que ele amaldiçoa não é um probleminha situacional daqui ou ali. Ele está amaldiçoando o seu dia do nascimento. Ele se volta contra ele. Sabe, meus irmãos, ele quer que o dia pereça, ou seja, que seja destruído, que seja apagado da história. E ele alterna entre o dia e a noite para ser abrangente. E veja que a sua reação aqui é que antes não houvesse nem tarde nem manhã, que não houvesse o ciclo de 24 horas de um dia, que tudo fosse escuridão. Ele faz alusão como que em densas trevas, converta-se aquele dia em trevas. É como que Jó estivesse agora olhando para aquele texto que nós temos em Gênesis capítulo 1, quando havia somente o abismo sem forma nenhuma, e era tudo trevas, e Deus disse: haja luz. E agora ele está dizendo: antes que não houvesse esse haja luz na minha vida, antes que eu fosse apenas sem forma, sem sentido nenhum. Sabe, meus irmãos, ele levanta aqui na sua fala, é como se ele estivesse dizendo: antes que Deus não tivesse criado um plano na minha vida e me colocado na terra dos viventes. Portanto, quando nós olhamos aqui, ele está se voltando dizendo o seguinte: que Deus não tivesse me planejado, que Deus não tivesse me criado. Se você observar, veja que ele diz aqui, versículo 3, converta-se aquele dia, versículo 4, converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, não tivesse planejado na minha vida, nem resplandecesse a luz. Reclamem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, espantem tudo que pode enegrecer o dia. É como que Jó estivesse olhando para o seu nascimento como algo fora de compasso, algo que, ainda que sabe que é Deus que fez, não foi a melhor coisa eu ter nascido. Ele vai até o versículo 7 com essa argumentação, depois ele usa aqui, falando do monstro marinho, o Leviatã, né? E é interessante que aqui representa caos. Ele traz a ideia, né, que ele fosse removido do calendário, que não houvesse nada. Em verso 9, então, ele fala que a maldição chegasse até as últimas luzes do céu antes de amanhecer, que eu não tivesse visto nada. Em suma, meus irmãos, quando nós olhamos os primeiros versos aqui, ele está questionando o propósito da sua própria existência. Por que eu existo? Antes eu não tivesse existido. O que você diria para Jó nesse momento?
Eu fiquei pensando se eu fosse pastor de Jó. Mas ainda, no versículo 10, Jó dá a razão para uma maldição tão dramática. Olha no versículo 10. Pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Aqui, queridos, ele deixa o ponto óbvio. O ponto é claro, pois não fechou a madre, não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Ou seja, porque era parte do plano de Deus na sua história. O que ele não impediu? Antes eu não tivesse nascido, porque eu nasci para sofrer. Você já viu alguém falar isso, talvez? Eu nasci para sofrer. Faz parte da história. E agora o que me resta é só sofrimento. Jó não tinha perspectiva nenhuma. É diferente do Jó quando nós chegamos no capítulo 42, ele diz: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas ele, Jó, ainda vai olhar muita coisa ruim pela frente. E aí, meus irmãos, continuando o nosso texto, Jó questiona, além de amaldiçoar o dia do seu nascimento, em face ao sofrimento, em face a tudo aquilo, ou seja, ele questionou o propósito da sua existência, olhando à luz do sofrimento. Isso vai ficar claro daqui a pouco que eu vou mencionar no texto. Ele questiona o dom da vida. E ele não apenas amaldiçoa esse dia do seu nascimento, mas ele, tendo nascido, e ele deseja morrer, ele chega ao ponto de expressar uma série de perguntas aqui. O texto lança uma série de várias e várias perguntas. Olha o verso 11 a 19, vamos ler juntos, de maneira alternada. Verso 11 a 19. Por que não morri eu da madre? Porque não expirei ao sair dela? Porque houve regaço que me acolhesse, e porque peitos para que eu o amasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso? Construireis conselheiros na terra, para se edificar um mausoléu. Ou com os príncipes que tinham ouro e se encheram de prata as suas casas? Ou como a boa mundo, eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do feitor. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo livre de seu senhor. Irmãos, o que nós temos aqui, eu vou passar rapidamente nesse ponto para a gente parar aqui, a gente retoma. Eu acho que dá para continuar, para terminar dentro do nosso tempo aí. O que nós temos aqui é uma questão de foco. Foco. Uma frase que eu disse agora, que precisa estar na sua mente. Onde que Jó está focando neste momento? Jó está focando no seu estado, no seu sofrimento. Isso leva a não querer viver, a questionar a vida. E eu coloquei para nós aqui pelo menos 3 coisas. Primeiro, o foco no nascimento. Jó, ele continua argumentando, em todo o seu estado ali, do verso 11 a 19, que nós lemos uma série de questionamentos. Ele argumenta, não tivesse morrido ao nascer, ou não tivesse nascido, melhor dizendo, ou não tivesse sido cuidado e amamentado, antes que ele tivesse sido jogado de lado, ele não existiria. E isso, no entendimento de Jó nesse momento, existiria conforto e descanso real, verso 13 a 15, se ele tivesse morrido no processo do nascimento, nunca tivesse visto a luz do dia, então o seu sofrimento não existiria. Esse é o argumento de Jó. E aí, queridos irmãos, ele começa a trazer uma série de questionamentos, Ele fala aqui, ele fala dos senhores que afligem os escravos, ele fala os que afligem os pequenos, os que sofrem na prisão. Isso tudo não incomodaria se não tivesse vindo a existência. Não existiria isso. Não existiriam problemas na vida. Quantas e quantas pessoas nós vemos no meio da luta, da dor, falam assim: olha, antes eu tivesse morrido, porque eu não estaria vendo tudo isso. É isso que Jó está fazendo. Só que, além de focar no seu nascimento como um escape, Jó
foca na miséria. Olha o verso 20 a 22. Porque se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, eles cavam o que procuram dela, mas do que tesouros ocultos, eles se regozijariam por um túmulo e exultariam se achasse na sepultura. Irmãos, quando eu leio um texto como esse, é muito deprimente. Se alguém está amargurado e você vai consolar e ler só esse trecho aqui, a pessoa sai mais ainda, porque o foco está na miséria. Veja que ele argumenta que a luz e a vida caminham juntas na criação de plantas, de árvores, frutíferas, e Jó procura saber por que a luz e a vida são dadas às pessoas que vivem na miséria. Veja que não é um questionamento só seu. Muitas vezes a gente olha para a miséria e fala assim: por que existe isso? Antes não existisse, antes acabasse com tudo isso. E a vida é dada, ele anseia, dizendo que aqueles que esperam pela morte anseiam grandemente por isso. Ele está amargo, abatido, ele questiona o dom da vida, porque é dado a alguém que encontra uma vida cheia de tristeza e amargura. E outra questão, e agora a gente consegue terminar aqui, Jó tem um foco no seu nascimento. Antes eu não tivesse nascido, o foco na miséria, antes a vida não existisse, porque não existiriam os problemas, e o foco em Deus. Olha que interessante, irmãos, versículo 23 a 26. Vamos ler alternar de novo? Eles se regozijariam por um túmulo e exultariam se achasse a sepultura. Eu li o 22, perdão. 23. Porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus o cercou de todos os lados? Porque em vez de pão me vem gemidos e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Que frase, irmãos! Veja que há um trocadilho de palavras aqui no versículo 23, no final do verso 23 diz assim: a quem Deus o cercou de todos os lados. E a quem Deus o cercou de todos os lados, não no sentido de proteção, como nós vimos, quando Satanás questiona, dizendo: não, o Senhor o cercou de bens, de fartura, de um monte de coisa séria, agora ele está cercado de sofrimentos. E ele questiona. E Jó nunca perdeu de vista Deus. É importante dizer isso. Só que, meus irmãos, nunca perdeu de vista Deus como ponto ou referencial final para a sua vida. Mas, meus irmãos, ele falou do plano de Deus em relação ao seu nascimento dentro da história. Portanto, o presente de Deus, da luz, trazendo a vida, o dom da vida, ele chega ao ponto de questionar: é tudo vaidade? Para que nascer se só vem sofrimento? O seu foco em Deus, ele está em Deus, olhando para Deus. Mas o problema é que, em vez de reconhecer a proteção, em vez de reconhecer a soberania de Deus, como ele fizeram no passado, agora ele perdeu de vista o senso de direção do seu propósito de vida. Ele está perdido no seu caminho, está ali tudo oculto aos seus olhos, e o que resta agora é sofrimento. O seu sustento diário de pão e água, que antes poderia dizer veio das mãos de Deus, agora vem de gemidos e suspiros. O que ele temia, ele se tornou uma experiência constante, como alguém que está agora dizendo: eu só tenho sofrimento pela frente, eu não consigo achar descanso na minha vida. E não é isso que acontece conosco, irmãos? Quantas vezes nós não questionamos Deus quando estamos sofrendo? Quantas vezes, ao ver tudo que estamos passando nessa terra, chegamos ao ponto de dizer: mas se eu tivesse nascido? Na sua reclamação, Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento, questiona o dom da vida, amaldiçoa aquele dia específico em que Deus ordenou o seu plano, questiona o dom da vida desde o seu nascimento até o presente. E ainda que não ataque Deus diretamente, ele ataca um Deus que sabe e criou tudo segundo o seu propósito. Meus amados irmãos,
Isso acontece conosco. Às vezes nós podemos olhar para o nosso carro, que começa a dar problemas, e dar um chute nele e dizer assim: por que você existe? Quando na verdade somos nós que temos que fazer a manutenção. Já amaldiçoou o seu dia, a sua vida, meramente como se fossem duas coisas separadas. Mas na verdade, não diretamente apontando a Deus, ele está aqui questionando a Deus: por que eu fiz isso? Eu termino, meus irmãos, e não posso deixar vocês irem para casa sem perceber algo que tem a ver com o Evangelho. O que aconteceu, queridos, com a vida de Jó? Jó, um homem diferente, um homem íntegro, reto, Jó que não pecou, aponta para o Deus encarnado, que veio a nós, que sofreu, que passou por tantas e tantas coisas, mas não pecou. É interessante observar, meus irmãos, que tudo que Jó está passando, a base da miséria de Jó, em última análise aqui, é a verdadeira miséria da vida, não é a perda das coisas. Jó não está aqui questionando, dizendo: por que eu perdi meus funcionários, por que eu perdi os bens? Não é a vida. Todo esse sofrimento veio por causa do pecado. E qual é a solução? E aí, meus irmãos, esse momento de dor é como que Jó não estava aqui bradando, dizendo assim: Deus meu, por que me tiraste minha família? Mas é como que Jó estivesse dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? A preocupação de Jó não era a perda dos bens. A preocupação de Jó é se a presença de Deus estava ali com ele. O que eu fiz, Senhor? O que eu fiz? O que eu fiz para merecer? Portanto, queridos, tomado pela escuridão, Jó, lá no dia de seu nascimento, questiona: não posso, por que eu existo? Se o Senhor não está mais presente. E aí lembramos que um dia Jesus, na cruz, faz referência ao Salmo 22, versos de 1 a 3. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu barulho. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és o santo, entronizado entre os louvores de Israel. Jó se sente abandonado por Deus, mas com cautela nós devemos dizer que nem mesmo Jesus entendeu a sua terrível aflição. Como homem, uma verdadeira humanidade, oprimido, ele diz: se possível, afasta de mim esse cálice. Na experiência do sofrimento, como Jó, nosso Senhor se sentia sozinho. Jesus sentiu o que realmente aconteceu, não apenas sentindo, mas sentindo profundamente realmente o que aconteceu. Deus o deixou sozinho para sofrer na escuridão, na ocultação, na alienação, na separação, levando sobre si o pecado de todos os eleitos de Deus, para ser a nossa fonte de salvação. E nós precisamos de conforto em relação a este medo profundo da nossa conexão com Deus. Mas nós temos mais argumentos, meus irmãos, do que os questionamentos de Jó naquele momento. Porque, queridos, nós temos a história de Jó e muitas outras histórias. E eu posso afirmar: não temerei em face de todas as terríveis possibilidades da existência, porque ele disse: eu nunca te deixarei e nem te desampararei. Ele não atendeu o seu filho na cruz, mas ele ouve a oração dos seus filhos hoje em Jesus Cristo. Jó não entendeu e chega ao ponto de amaldiçoar o seu dia. Nós hoje não precisamos fazer isso, porque nós sabemos que as situações mais difíceis cooperam, moldando nossa imagem, a imagem do seu Filho Jesus Cristo, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Semana que vem nós vamos retomar, queridos. Eu quero ainda falar um pouquinho mais sobre esse momento. Mas, meus irmãos, o Senhor nos ouve. Que possamos cair diante da majestade dEle e que o Espírito Santo nos capacite em momentos de aflição. Ainda podemos sofrer, sim, mas nós sabemos que Deus tem um plano para a história da nossa vida e tem cuidado de nós. Vamos orar? Pai amado, Deus bendito, muito obrigado, Senhor, por essa noite que aprendemos mais da Tua Palavra. Obrigado, Pai, porque apesar da face carrancuda da história da nossa vida, difícil, o Senhor não nos desamparou. Pelo contrário, pagou um alto preço pelas nossas vidas e nos deu vida e vida em abundância. Nos leve em paz para os nossos lares. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, com o retorno para casa, vai dar para a gente segurar muito para conversar, mas se Deus quiser, sábado nós temos nossa programação durante todo o dia e às 18 horas, ainda aqui no templo, nós temos a nossa reunião de oração das 18 às 19 horas, em prol da nossa nação, e domingo, presencial, escola dominical e culto à noite. E orem por essa situação que nós estamos enfrentando. Deus abençoe, meus irmãos.